Então, para nós fazermos uma avaliação da qualidade aqui e da produção do pomar, nós temos marcadas árvores em duas cultivares distintas, a Arlibigi e a Frisco. Nestas duas cultivares nós temos plantas dentro da cobertura e fora da cobertura. A Arlibigi está mais para norte e a Frisco está mais a sul. E em cada árvore são marcados 4 ramos. E esses 4 ramos têm sempre uma parte que tem 2 anos, que tem esporões, e uma parte que tem 1 ano, que tem apenas folhas, gomos foliares. São marcados 4 ramos em cada uma das árvores e são marcadas 8 árvores em cada modalidade. Portanto, existem 8 árvores da Frisco sem cobertura e 8 vezes 4, 32 ramos marcados na Frisco sem cobertura, e existem 8 árvores dentro da cobertura com também 4 ramos por cada árvore. E é nesses ramos que nós colhemos e monitorizamos não só a fenologia, mas depois é colhida aqueles ramos individualmente. E aí determinamos quantas cerejas são grandes, quantas cerejas são pequenas, quantas são refugo, quantas são duplas, e depois atribuímos por esses ramos marcados à árvore globalmente. Quando é a colheita, pesamos toda a produção daquela árvore e atribuímos a percentagem determinada nos ramos, qual é a quantidade que está de produção de cerejas maiores, de cerejas mais pequenas. Tiramos depois uma amostra que vai para o laboratório e essa amostra nós separamos por um conjunto de cerejas grandes e um conjunto de cerejas médias. Então vamos apresentar os resultados. A Anabela vai apresentar os resultados da cultivar Frisco e eu vou apresentar os resultados da cultivar Arlibigi. Então, relativamente à cultivar Frisco, em termos de fenologia no ano 2025, a data de plena floração foi na modalidade sem cobertura a 14 de abril e na modalidade com cobertura a 10 de abril. Já a colheita efetuou-se toda no mesmo dia, no dia 6 de junho. Relativamente à taxa de vingamento, a taxa de vingamento foi superior na modalidade com cobertura, enquanto na modalidade sem cobertura verificaram-se 0,7 cerejas por esporão, já na com cobertura havia 2,9 cerejas por esporão. Portanto, há aqui uma diferença bastante considerável entre as duas modalidades. Relativamente à produção, da mesma maneira, também há diferenças bastante grandes entre a modalidade com e sem cobertura. A produção comercial, a produção total foi de 5,59 toneladas por hectare na modalidade sem cobertura e 16,12 na modalidade com cobertura. Já a produção comercial foi na variedade sem cobertura, na modalidade sem cobertura, 4,2 toneladas por hectare e na modalidade com cobertura foi 12,2 toneladas por hectare. Portanto, há aqui uma diferença bastante considerável entre as duas modalidades. Ainda relativamente à cultivar Frisco, depois em termos de qualidade, foram analisadas 140 cerejas e nunca existiu uma diferença entre o peso médio de cada cereja.
não há diferenças, isto relativamente à qualidade, o que é que foi verificado? Foi verificada a cor, o peso, a dureza, o teor de sólidos solúveis e a acidez. Na qualidade das cerejas do calibre 28-30, portanto o calibre maior, a modalidade sem cobertura apresentou uma dureza eu vou focar-me na dureza porque é um dos fatores onde houve diferenças maiores entre as duas modalidades. 68,7 na escala de Durofel, enquanto na modalidade com cobertura foi de 51,9. Já no calibre 26-28, portanto o calibre médio, a modalidade sem cobertura, a dureza foi de 71,8, enquanto na modalidade com cobertura foi de 51,2. Portanto, há aqui uma diferença que podemos considerar que é muito considerável entre as duas modalidades. É sempre aquele fator que se destaca mais. Nos outros parâmetros que foram medidos, não há diferenças entre as duas modalidades, nem no peso médio, nem no teor de açúcar. Então, na Frisco, tudo foi favorável na modalidade com cobertura, ou seja, passamos de 4 para 12 toneladas, houve uma ligeira antecipação, o fruto é de tamanho grande, tem 12 gramas por cada cereja e perde dureza com cobertura. Tudo ok. Na cultivar Erlibigi, que é uma cultivar um bocadinho mais temporã, é a mais temporã de todas, os resultados não foram exatamente iguais. Então, a plena floração, com cobertura, ocorreu um bocadinho mais tarde, que é exatamente ao contrário do que aconteceu na Frisco. Estes resultados não são expectáveis. Quer dizer que a cobertura, induzindo a um bocadinho mais de calor, podia levar ou induz a uma antecipação da floração. Não foi o que aconteceu nesta cultivar Erlibigi. A data de colheita foi 28 de maio, quer dizer que é uma cultivar que tem um período muito curtinho para fazer as cerejas. De 50 dias, ou seja, nem sequer chega aos 2 meses. A taxa de vingamento foi também muito diferente entre a sem cobertura e a com cobertura. Na sem cobertura houve 0,3 cerejas por esporão, é uma taxa de vingamento muito baixa, mas houve uma diferença ainda maior do que a Frisco para a taxa de vingamento no dia 29 de abril. Ou seja, que não é exatamente na data de colheita, depois ainda caiu bastante cereja. Mas há aqui, a cobertura, ao proteger as flores da chuva, faz com que haja maior taxa de vingamento. Então em produção, que é o que toda a gente está à espera. Em termos da produção, e eu vou-me focar na produção comercial, em toneladas por hectare, sem cobertura foi 1,63, ou seja, é uma produção muito baixa, e com cobertura foi também uma produção baixa, mas ela é quase o triplo, como aconteceu na Frisco, só que numa proporção menor. E depois, dentro dessa produção, nós também podemos ver que a modalidade sem cobertura, como tem uma produção muito baixinha, 96% das cerejas são de calibre grande. Mas na modalidade com cobertura, porque há maior carga, já diminui a percentagem de cerejas de calibre grande e temos 26% de calibre médio. Está bem? E por último, na qualidade das cerejas, foram analisadas um total de 200 cerejas e
se analisarmos as cerejas globalmente, independentemente do calibre, as cerejas têm uma diferença no tamanho, ou seja, em termos médios, a modalidade sem cobertura, que tinha uma produção muito baixinha, o peso médio das cerejas são 9,3 gramas. É uma boa cereja. E com cobertura passou a 8,4, porque tem mais produção, o ciclo é muito curtinho e ela fica com um calibre mais baixo. E em termos da dureza, a dureza na cultivar Erlibige é uma cereja menos firme, a dureza passou de 46,3, que já é uma dureza baixa, para 40,1. Ou seja, há sempre um efeito da cobertura em baixar a dureza das cerejas. A cor da cereja não difere significativamente. E aqui não difere porquê? Porque o facto da cerejeira estar mais carregada, a cereja demora um bocadinho mais tempo e está um bocadinho mais atrasada. E lembrar que a floração foi mais tarde e, portanto, há aqui um período mais curtinho. Portanto, há um efeito no calibre, porque esse efeito no calibre vem do efeito na produção. E há um efeito na dureza, que há uma perda de dureza. O nosso próximo passo é relacionar isto com a temperatura que está na situação de cobertura. Pronto, estes são os resultados principais. Então, só fazer aqui o ponto da situação. Na Frisco, que é uma cultivar temporã, mas um bocadinho mais tarde que a Erlibige, com um período de desenvolvimento maior, podemos dizer que toda a cobertura teve um efeito muito positivo, exceto na dureza. Mas podemos antecipar um bocadinho a colheita. Ou seja, se posicionarmos a colheita um bocadinho mais cedo, podemos não perder tanta dureza. No caso da Erlibige, os resultados não foram assim tão favoráveis, porque o facto de ter maior taxa de vingamento levou a que houvesse um calibre mais baixo, há mais produção, mas o período da cereja é tão curtinho para se fazer que o efeito não foi completamente positivo. Eu gostava de referir que este ano foi um ano muito diferente dos outros anos. Portanto, a floração das cerejeiras foi bastante mais tarde e depois veio uns períodos de calor muito intenso, ou seja, o tempo para a cereja se fazer é curto e isso torna-se ainda mais impactante numa cultivar muito temporã como a Erlibige. E por isso as diferenças. As variedades são auto-férteis? São auto-férteis as duas. As duas. Sim. E notaram depois, a nível de cobertura e sem cobertura, o efeito da água em termos de rachamento em algumas delas? Sim. Nós avaliámos as causas de refúgio e o rachamento. Não houve diferenças significativas entre as duas modalidades. Porquê? Porque nós não tivemos chuva mesmo junto à colheita. Junto à colheita não houve chuva e, portanto, o efeito da cobertura foi essencialmente na taxa de vingamento, que aí sim houve chuva durante o período de floração. E junto à colheita não houve, portanto não há aqui uma incidência do rachamento. O rachamento foi avaliado, quer para a Frisco, quer para a Erlibige, foi baixo, quer numa situação, quer na outra, porque não houve chuva exatamente naquela semana da colheita ou 10 dias antes da colheita. Há alguma irregularidade da produção, pode-se dever à parte do frio, então? Pois, nós não temos uma resposta muito rápida, porque a fruticultura tem toda uma interação de vários fatores. Neste caso, a Erlibige não foi exatamente igual à Frisco. As plantas da Erlibige não são tão homogéneas quanto as da Frisco. Ou seja, há uma variabilidade maior nas plantas da Erlibige. E daí talvez também estes resultados não serem tão semelhantes. Porque nós estávamos à espera
cultivares semelhantes se comportassem de maneira semelhante. Mas não foi o que aconteceu. São resultados da experimentação. Exatamente. E, portanto, temos aqui, efetivamente, neste ano, houve um efeito bastante positivo da cobertura na Frisco. Nós tivemos muito mais produção. A cultivar era belíssima a colher, tinha cerejas grandes, 12 gramas por cereja, é uma cereja belíssima. A dureza da Frisco era à volta dos 50 e a Early Bigi, que é uma cereja mais mole, mas é a primeira. Mas os dados eu penso que são bastante interessantes. Eu fiz uma pergunta aos trabalhadores quando andavam a colher. Se era mais confortável colherem sob a cobertura ou fora da cobertura. E a maior parte deles responderam que é mais fácil colher dentro da cobertura, sobretudo se tiver uma aragenzinha. É menos sol, pronto. De uma maneira geral, foi o que eles me responderam. Mas eu acho que os dois cultivares, tendo resultados distintos, vamos esperar também pela outra ação do projeto, que também tem pomar com cobertura, e os resultados são favoráveis. Há sempre perda de dureza. A diferença de dias não justifica, ou seja, eu poderia colher a cultivar 2 dias mais cedo, não é? E a dureza não baixava tanto. Mas nem em parcelas relativamente pequenas não justifica estar a ver colher uma cultivar na cobertura e outra fora da cobertura em dias diferentes. Mas se eu tiver um pomar comercial, quer dizer que tenho tudo debaixo de cobertura, posso posicionar a minha colheita 2 dias mais cedo, ou seja, ter atenção à dureza dos frutos. Qual é a diferença de temperatura entre a cobertura e não cobertura? Pois. Alguma diferença? Consegue-se avaliar em termos de 1, 2 graus? Sim, consegue-se, mas não estavam prontos ainda os dados. Esses dados são recolhidos através do sensor. Está um sensor colocado aqui dentro da linha com cobertura e fora da linha, mas os dados não foram tratados. Até que ponto era importante trabalhar os somatórios Muito importante. de temperatura positiva, ou seja, de calor? Porque Exatamente. as unidades de calor, nós contabilizamos sempre as unidades de frio, mas as unidades de calor ficam para trás. Exato. E numa situação destas, até que ponto não influencia a própria dureza do fruto? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, dizer assim, a cereja está pronta ao fim de um determinado somatório de calor. Dentro da cobertura, esse somatório de calor ocorre um bocadinho mais cedo. Certo? E eu correndo um bocadinho mais cedo, posiciona-se a colheita um bocadinho mais cedo. O que é que se pode perder? Eventualmente um bocadinho de calibre. Um bocadinho de peso médio de cereja. Ok? Porque eu colhendo a cereja sobe um bocadinho o peso, pode ser a diferença de 1 grama, de ser uma cereja de 8 gramas ou ser uma cereja de 9 gramas, é diferente em termos comerciais. Mas a dureza também é um parâmetro comercial muito importante. Portanto, as duas partes, o calibre e a dureza, funcionam quase em oposição, certo? O calibre vai subindo e a dureza vai baixando. A questão das cores do plástico, sendo uma outra cor, também não pode interferir na qualidade do fruto? Sim, sem dúvida. E se A questão de percebermos sem ser o branco, o amarelo... As diferentes cores estão sempre muito utilizadas para as redes de ensombramento. Neste caso, o plástico é anti-chuva e as redes de ensombramento estão muito ligadas com o escaldão. Qualquer cobertura vai interferir com a taxa fotossintética. E, portanto, também depois com o crescimento das plantas, que nós avaliámos no ano passado e vamos avaliar também este ano. Ou seja, quanto é que
plantas cresceram naqueles ramos marcados. E o que é que a planta cresceu num ramo marcado? Aqui está um ramo. Este seria um ramo que tem a parte dos 2 anos que teve os esporões, e depois tem uma parte de 1 ano, que seria assim o ano passado, e que não tinha esporões, e este ano ela pode crescer 1, 2 ou 3 ou 4 ramos. E essa avaliação é só feita em outubro. E só conjugando os resultados de 2 anos é que nós podemos dizer a cobertura de outra cor em plástico eu nunca vi. Preto ou escuro terá sempre um efeito ainda mais grave na dureza, ainda mais grave na temperatura e condicionará a fotossíntese. Há aqui uma hipótese que é a cobertura com painéis solares. Essa é uma grande cartada em cima da mesa. São estruturas mais fixas e que produzem energia ao mesmo tempo. Qual era o problema dos painéis solares? É que eles são muito mais opacos ainda à radiação e não fecham completamente. Mas a solução que está agora na Grécia são painéis solares transparentes. E isso pode ser uma alternativa para estas situações. Quer dizer que nós teríamos a produção de energia solar simultaneamente, mas com painéis transparentes que permitissem que a radiação chegasse. Então teríamos aqui duas vertentes. Mas são tudo possibilidades de estudo. Estes são os resultados desta cobertura instalada o ano passado, instaladas em novembro de 2023, instalada em novembro de 2023, aberta em 28 de 24 e depois este ano utilizada pela segunda vez. Portanto, temos os dados de 2 anos que apresentaremos depois no âmbito dos resultados finais do projeto.